блядь, жарко, жарко, жарко. Esta é Tambov, o coração logístico da Rússia, a apenas 400 km ao sul de Moscou. Essas imagens cheias de pânico refletidas nas redes sociais trouxeram a guerra para a porta de Putin. Aquele trem enorme carregando toneladas de combustível e considerado a linha vital do exército, misteriosamente descarrilou e se transformou em um enorme inferno em segundos. O horror do incidente não são apenas as chamas. O verdadeiro horror é o momento. O ar na Rússia já está denso como chumbo. As pessoas estão enfrentando uma das piores crises de combustível da história. Há filas de escassez de quilómetros nos postos de gasolina. A eletricidade é cortada em casas congeladas. Milhões de russos estão no escuro. Justo quando parecia que as coisas não poderiam piorar, a explosão da estação ferroviária de Kylitz, no coração da cidade, foi a gota d'água para o povo russo. O gabinete do governador afirma apressadamente que foi uma falha técnica. No entanto, os sinais no local, a natureza da explosão e os relatórios de inteligência sussurram uma palavra: sabotagem. Quando examinamos a anatomia técnica do incidente, o quadro que emerge aponta para muito mais do que um acidente. Isso sinaliza uma fratura fatal na infraestrutura logística da Federação Russa. O epicentro da explosão foi a estação estratégica Koshetovka 2 na região de Tambov. Este não é um ponto aleatório no mapa, mas um enorme entroncamento que funciona como uma artéria principal. As linhas principais vindas de Moscou convergem aqui. A partir daqui, elas se ramificam para o sul em direção a Voronezh, Rostov e de lá diretamente para o território ocupado na Ucrânia, à frente de Donbas. Embora pareça uma estação civil, na verdade é um enorme centro de trânsito militar. Dados de satélite e imagens obtidas de fontes locais mostram claramente a extensão da destruição na estação. Uma área de 1000 metros quadrados foi completamente reduzida a cinzas. 11 tanques de gasolina e 5 tanques de gás queimaram. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia e o gabinete do governador local rapidamente descartaram o incidente como um descarrilamento e tentaram encobri-lo. No entanto, dados OSINT do campo desmentem essa narrativa. A explosão simultânea de 11 caminhões-tanque de gasolina e 5 caminhões-tanque de gás em uma reação em cadeia indicam o efeito coordenado ou uma falha em uma cadeia de negligência sistémica, além de uma simples falha mecânica. O fato de que 2 trens especiais de combate a incêndios e 25 equipes de emergência não conseguiram extinguir este incêndio por horas é uma prova indiscutível de que a carga transportada não era combustível civil, mas sim combustível militar de alta octanagem. O Kremlin está tentando acalmar seu povo, chamando o incidente de Tambov de falha técnica, mas as realidades nos bastidores revelam a inadequação da segurança de Putin. Neste momento, na Rússia, há uma guerra civil acontecendo que a televisão estatal nunca mostra e Putin nunca menciona. É chamada de Guerra dos Trilhos. Somente em 2025, mais de 50 grandes incidentes de sabotagem ferroviária foram relatados em toda a Rússia, em Briansk, Belgorod, Rostov e agora Tambov. Nem sempre são as forças especiais ucranianas as responsáveis. Às vezes é um trabalhador ferroviário irritado que não foi pago. Às vezes é um pai que perdeu o filho na guerra. Às vezes são jovens russos comuns que odeiam o regime de Putin e se juntam a grupos como o Movimento do Fogo ou a Legião da Liberdade da Rússia. Olhe para as mensagens que se espalham nas redes sociais logo após o incidente em Tambov. Maldita logística russa. Este é um desabafo de raiva. Então como esses grupos operam? Estes não são partidários escondidos nas florestas como na Segunda Guerra Mundial. Esta é uma guerra de guerrilha na era digital. O sistema é baseado inteiramente na lógica de rede distribuída. Não há quartel-general central ou cadeia de comando. Em vez disso, há células independentes de 2 a 5 pessoas que não têm conhecimento umas das outras, comunicando-se apenas por meio de aplicativos criptografados. Enquanto uma célula está colocando explosivos nos trilhos em Tambov, outra célula em Moscou está promovendo a ação. Essa estrutura celular reduz o risco de captura a zero. Mesmo que alguém seja pego, não pode entregar os outros porque não os conhece. Então, como os alvos são selecionados? Esta é a parte mais assustadora. Os ataques não são aleatórios. Os alvos são identificados usando o Google Earth, imagens de satélite atuais e horários de trens vazados. Uma célula captura imagens de drones da área-alvo. Outra processa esses dados e elabora o mapa do ataque. Eles miram o ponto mais vulnerável do regime, trens de combustível desprotegidos, desvios estratégicos de ferrovia e linhas de energia. Aquele trem de combustível em Tambov não foi atingido por acaso ao passar. Eles sabiam o que o trem estava transportando, a que horas passaria e qual parte da linha não tinha câmaras.
Ferrovias são um alvo perfeito para sabotadores. É impossível proteger a rede ferroviária de 85 mil quilómetros da Rússia. Não se pode colocar um soldado a cada metro. Uma garrafa de gasolina é suficiente para queimar uma caixa de relé. Um simples pedaço de metal é suficiente para descarrilar um trem. O custo é quase zero, mas o impacto é de milhões de dólares. De acordo com a análise do CSIS, tais ações desaceleram a logística da Rússia em 10 a 15%. Uma perda de 15% na logística em guerra significa a paralisação de uma ofensiva nas linhas de frente. No entanto, os sabotadores não são a única causa do incêndio em Tambov. Talvez o maior culpado seja o próprio sistema. A Russian Railways, com 800 mil funcionários, é o maior empregador da Rússia. Mas hoje a RZD, assim como aqueles vagões em chamas, está à beira do colapso. A guerra transformou a RZD em uma empresa zumbi. Também é possível que o trem que descarrilou em Tambov tenha virado devido a uma falha técnica. Sabe porquê? Porque os trens russos estão rachando. A maioria dos carros e locomotivas da frota da RZD data da era soviética. As peças de manutenção para trens modernos, rolamentos, sistemas de sinalização eletrónica, todos eles vinham do Ocidente, mas agora se foram. A crítica escassez de pessoal qualificado está transformando a falha técnica em autodestruição, porque Putin convocou trabalhadores ferroviários para o exército, técnicos, engenheiros, especialistas em sinalização. Eles não estão dirigindo trens em Tambov agora, estão morrendo nas trincheiras da Ucrânia. O acidente em Tambov é o resultado dessa cadeia de negligência, não é? Talvez um sabotador tenha plantado a bomba, mas é a abordagem de gestão distorcida do Kremlin que criou as falhas de segurança, colocou os vagões negligenciados nos trilhos e abriu caminho para que essa bomba explodisse. Aquela coluna de fumaça preta subindo para o céu em Tambov não é apenas um desastre ambiental local, é um prenúncio de um silêncio mortal que começará a 500 km de distância na linha de frente. Para entender o peso estratégico deste evento, devemos enfrentar a realidade da dependência ferroviária do exército russo. Ao contrário dos exércitos da OTAN, a logística militar russa depende não de frotas de caminhões flexíveis ou de suprimento aéreo, mas de redes ferroviárias rígidas e pesadas a uma taxa de 90%. Uma brigada de tanques russa pode viajar no máximo 60 a 90 km de um entroncamento ferroviário. Uma vez que excede essa distância, as frotas de caminhões tornam-se insuficientes e o ritmo da ofensiva para. Quando a linha Tambov-Kochetovka é cortada, isso não causa apenas um atraso, mas desencadeia um enorme efeito dominó. Os 16 caminhões-tanques cheios de combustível que queimaram naquela noite estavam destinados aos depósitos dos tanques T-90, aguardando ordens de ataque em frente a Chassivyar, aos veículos blindados de transporte de pessoal avançando na linha de Pokrovsk e aos caminhões puxando baterias de artilharia. Agora esses depósitos estão vazios. E na guerra moderna, um tanque que fica sem combustível não é diferente de uma pilha de sucata que vale milhões de dólares, um caixão de aço para a sua tripulação. Quando o combustível não chega, os motores silenciam, os geradores param, as câmaras térmicas e os sistemas de guerra eletrónica ficam offline. Essa interrupção mina fundamentalmente a doutrina do cilindro de poder de fogo do exército russo. A Rússia pretende avançar com intenso fogo de artilharia e pressão blindada, independentemente das perdas de tropas. No entanto, a explosão em Tambov é uma grande chave inglesa jogada nas engrenagens desse cilindro. Os comandantes russos na linha de frente agora são forçados a racionar combustível em pânico. Para um comandante, racionar combustível significa interromper a evacuação dos feridos, reduzir o reabastecimento de munição e cancelar ofensivas planejadas. Isso é estrangulamento em sua forma mais pura. Ainda mais alarmante é o momento deste choque logístico. Em um momento em que as condições de inverno estão piorando e a lama e a neve estão tornando o terreno difícil, a paralisação dos motores também traz consigo o risco de congelamento e hipotermia. O combustível não é apenas vital para o movimento, mas também para a sobrevivência, o aquecimento e o moral dos soldados. O corte da linha logística envia esta mensagem aos soldados russos nas trincheiras: ninguém está atrás de vocês. Vocês foram esquecidos. Esse colapso psicológico é muito mais destrutivo do que a escassez física de munição e semeia as sementes da insubordinação dentro do exército. O incêndio em Tambov está desencadeando o caos que também está se espalhando para a economia civil da Rússia. Quando as linhas ferroviárias foram fechadas para limpar os destroços militares e reparar a linha, o comércio civil, os envios de alimentos e o transporte de passageiros também pararam. Filas já começaram a se formar nos postos de gasolina no sul da Rússia e os preços começaram a subir. Há uma regra na logística ferroviária. Se um trem explode na linha principal,
Não é apenas esse trem que para, centenas de trens atrás dele param, trens de munição esperam, trens de alimentos esperam. Esta explosão em Tambov tem a capacidade de paralisar o fluxo logístico para a frente sul da Rússia por horas até dias. Mesmo que o vice-governador diga que o tráfego foi retomado, especialistas ferroviários sabem que levará semanas para que esses trilhos e sistemas de sinalização voltem ao seu estado anterior após a explosão. Esta é a lógica da sabotagem. Você destrói um trem, mas na verdade deixa uma frente inteira aberta. Embora o Kremlin esteja tentando manter a guerra em solo ucraniano, o corte das artérias logísticas injeta diretamente o custo da guerra nos bolsos e na vida cotidiana dos cidadãos russos. Atualmente, a taxa de avanço do exército russo na Ucrânia varia entre 15 e 70 metros por dia, em média. Este ritmo de lesma, mais lento até do que a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, corre o risco de parar completamente com o corte de artérias vitais como Tambov. Enquanto os generais de Putin desenham setas nos mapas, o combustível para mover essas setas transformou-se em fumaça negra sobre a planície de Tambov e misturou-se na atmosfera. A matemática logística não mente. Se não há entrada, não há saída. E neste momento a entrada está em chamas. O incidente de Tambov é mais do que um sucesso tático, é um ponto de virada geoestratégico. A ilusão da muralha de segurança sobre a qual Putin construiu seu poder desmoronou junto com as chamas na estação de Kochetovka. A narrativa vendida ao povo russo por anos, a operação militar especial está longe, você está seguro, agora está em frangalhos. A guerra não está mais sendo travada nos degraus de Donbas, está sendo travada em Tambov, Belgorod, Tula, no coração industrial e espinha dorsal logística da Rússia. Este ataque é um movimento de checkmate estratégico, demonstrando que o Estado russo perdeu sua função mais fundamental, a capacidade de proteger seu próprio território e infraestrutura. A Rússia tem uma vasta geografia de 17 milhões de quilómetros quadrados e uma rede ferroviária de 85 mil quilómetros conectando essa geografia. No entanto, esse tamanho não é mais uma força, mas uma fraqueza indefensável. A inteligência ucraniana e os partidários pró-liberdade dentro da Rússia provaram que cada ponto nesta vasta rede pode ser um alvo. Enquanto o exército russo concentrou todos os seus sistemas de defesa aérea e forças de segurança na fronteira ucraniana para manter a linha de frente, deixou seu quintal completamente indefeso, um ponto fraco. Moscou agora enfrenta um dilema insolúvel, um paradoxo mortal. Ou retirar os sistemas de defesa aérea e os batalhões de segurança da frente para proteger as ferrovias, sacrificando seus soldados da linha de frente ao fogo ucraniano, ou continuar a reforçar a frente, assistindo enquanto centros logísticos como Tambov são destruídos um a um. Ambas as opções são um desastre para o Kremlin. Ambos os caminhos levam à devastação. Este incidente também aprofunda a dimensão psicológica do tema. A guerra chega à porta da Rússia. O que o povo de Tambov viu de suas janelas não foi um exercício. Foi o frio, ardente sopro da guerra. O pânico que se espalhou pelos canais locais do Telegram superou o aparato de censura. As pessoas viram que o Estado não podia protegê-las, que nem mesmo as instalações estratégicas estavam seguras. Esse sentimento de insegurança está se espalhando como um vírus pelas camadas mais baixas da sociedade. Os trabalhadores têm medo de conduzir seus trens. Os chefes de estação estão fugindo da responsabilidade. A autoridade do regime está sendo corroída por chamas e medo. A sabotagem em Tambov também expõe quão louco se tornou o status de grande potência da Rússia. Uma superpotência que ameaça o mundo com armas nucleares e desafia a OTAN é incapaz de proteger um trem em seu próprio território. Esta é a eliminação do prestígio diplomático e militar. Os aliados China e Irã estão tomando nota da impotência da Rússia. Seus inimigos veem essa vulnerabilidade como um convite para golpes mais profundos e destrutivos. A Rússia criou um buraco negro de segurança dentro de suas próprias fronteiras. Este buraco continuará a crescer até engolir o futuro do regime. A fumaça negra que sobe da estação de Tambov não é apenas a pira funerária de combustível em chamas, mas também dos sonhos de vitória de Putin. A lei imutável da logística prevaleceu mais uma vez naquela noite. Exércitos marcham com seus estômagos, mas tanques lutam com combustível. A artéria cortada em Tambov é a veia jugular do soldado russo na frente. Os recursos aparentemente intermináveis da Rússia estão sendo esgotados por sua própria incompetência e pelo fogo da resistência interna. O que queimou em Kochetovka não foram apenas vagões, mas a promessa de estabilidade do Kremlin.
Essa promessa agora não passa de uma mentira, suas cinzas espalhadas ao vento. A mensagem é clara: não há mais nenhum lugar seguro dentro da Rússia. A logística colapsou e a guerra voltou para onde começou, o coração da Rússia. Quais são os seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. A PPR Global continuará a monitorar os desenvolvimentos. Obrigado por nos acompanhar.